Oi, gurias mimosas, sejam muito bem-vindas e os guris também. O meu nome é Clarice Irala e eu tenho quase 20 anos de atuação no mundo nail. Eu estou aqui para te levar para uma aventura emocionante. Nós vamos descobrir técnicas de outro mundo e segredos ocultos de como transformar pó de unha em glitter, para que tu brilhe como uma estrela do universo. O nosso paraíso, o nosso destino, o paraíso das unhas. Nós vamos nos inspirar, nos motivar e para isso nós vamos hoje com a nossa convidada, a nossa maravilhinda Ana Paula Vilar. Bem-vinda, Ana Paula Vilar. Então, gente, olha que prazer, hein? Olha, já queria agradecer, né, Clarice, pela oportunidade, né? Dizer que é um prazer muito grande estar aqui. Olha onde eu vim parar. Eu estou em Porto Alegre, entende? E vim falar de unha, lógico, de pó de unha, porque, né? A gente gosta, a gente ama o pozinho que vai virar glitter. É o pozinho que vai virar glitter. Paraíso das unhas vem mais ainda. Gente, então, é isso, amiga. Queria agradecer de montão, tá? Por você ter, né, me dado essa honra, né? De passar por aqui, no meio de tantos profissionais bacanas que tem passado, né? E é isso, né? Deixar aqui um pouquinho de Vilar para essa galera que curte aí. E a gente já conhece, a honra toda minha, Vilar. Eu tô muito feliz, tô até nervosa um pouquinho, tá, gente? Muito feliz mesmo por tu estar aqui conosco. E eu pensei muito na tua presença aqui. Eu esperei, porque eu tentei, assim, várias vezes estar conversando para encaixar essa possibilidade. E a Ana generosamente conseguiu aí uma brechinha na agenda dela para estar aqui conosco. E eu queria aqui, eu acho que a Vilar, a artista Vilar, a manicure Vilar, a nail designer, a prof, nós já conhecemos um tantão. Hoje, a gente quer botar a Ana aqui numa sainha justa e pedir para ela contar um pouquinho da história dela, mas de uma forma descontraída, que ela queira trazer para nós aí tópicos da vida e de como ela chegou aqui. E, Ana, eu costumo começar aqui com as minhas convidadas, os meus convidados, perguntando assim, quando a Ana chegou nesse negócio? Quando a Ana Paula começa a fazer unha? Vai buscar lá no início. Então, chegar nesse negócio aqui, na verdade, eu considero que foi uma queda de paraquedas, entendeu? Tipo, eu caí de paraquedas real nesse mundo e eu não sabia que fazia parte disso, né? E o que acontece, né? Eu não sei se vocês sabem, eu não sou Ana Paula Vilar, né? Quem não conhece, eu sou carioca e eu tô no mundo das unhas desde 2006, tá? Eu caí nessa profissão em junho de 2006. E daí pra frente nunca mais eu consegui sair. E nem quero sair, né? Na verdade. E isso foi como? Tu começou fazendo manicure? Alguém que te convidou? Tu sempre gostou de unha ou tu nunca pensou nisso? Tu tinha outro trabalho antes e tipo... as unhas entraram pra ti como? É uma opção de negócio, uma opção de trabalho ou uma necessidade, uma busca por recursos? Como é que foi? Então, Clarice, o que eu posso falar, né? Sobre o que me trouxe, né? Qual motivação me trouxe para esse mundo? Na verdade, assim, eu nunca, vamos dizer assim, fascínio por unha, gostar de unha. Na verdade, não, porque eu sou aquela pessoa que tem onicofagia, nível hard. Então, tipo, eu sempre ruí as unhas, né? Desde criança, desde muito pequena. E aí eu nunca tive vaidade com esse tipo de coisa. E eu sempre fui uma menina, né, de origem muito humilde. Então, a gente não tinha acesso a nada assim, né? Fui ficando adolescente, e daí cuidar desse tipo de cuidado, né? De cuidar de unha, essas coisas assim, passava bem longe. Então, sendo que, querendo ou não, eu fui chegando na faixa dos 14, 15, e aí a minha mãe tinha umas coisinhas dela, né? E ela comprava lá um esmaltezinho, então ela tinha um palitinho e um alicatezinho, meio baleado, mas enfim. E daí o que acontece? A gente acaba mexendo, né? A gente começa a mexer e futucar os nossos dedos. É assim que começa, né? O amor pela profissão. Então, eu fazia minha unha do meu pé, mas aí, tipo assim, vamos pular. Porque minha história é longa. Minha história é livro, tá? É livro, é série, minissérie. E aí o que acontece?
eu peguei e comecei a trabalhar, né? Tive filho muito nova, então eu explico sempre para as meninas, né? Então trabalhava numa contabilidade, na época eu era auxiliar de DP, e eu trabalhava, né, fazendo aquilo ali e tive um filho. Daí, nesse ter o filho, eu tive que, né, agregar milhões de coisas, porque eu tinha um salário fixo, era um salário que não era dos melhores, eu era um auxiliar, então, né? E eu já tinha uma dificuldade de viver porque eu ajudava minha mãe. E aí, depois que eu tive um filho, então eu tinha que ajudar minha mãe, sustentar meu filho, me sustentar. E daí foi ficando bem estreito. E aí tu foi trabalhar porque precisava ter essa renda extra. Tinha o pequeno, a mãe para dar um apoio, sozinha, sem um companheiro aí, né? E aí? Então, e aí, como eu estava dizendo, né, eu comecei a fazer N coisinhas. Então, eu falo para as meninas que eu vendia, eu era ambulante na praia. Então, tipo, eu era ambulante de rua, às vezes, tipo, tava tendo uma festa, um evento, eu tava lá vendendo uma Coca-Cola, né? Pode falar marca? Pode. Aí, que já tava vendendo um refrigerante, tava vendendo uma cerveja, tava vendendo um pirulito, uma bala. Então, tipo assim, eu tava sempre me virando. E daí eu comecei a buscar algo mais porque, dentro do que eu gostava de fazer, o que eu sabia fazer. Eu sempre fui eu tinha muita aptidão pra culinária, né? Então, minha mãe sempre me ensinou a cozinhar muito cedo. Não sei se é porque eu tinha que ajudar os irmãos, né? Daí eu acabei aprendendo e o que aconteceu? Eu peguei e me interessei pela área de confeitaria, né? Eu sabia fazer bolo, então eu entrei nesse ramo, comecei a fazer curso. E daí começou a dar certo, eu comecei a ter umas clientes, né? E comecei aí do bolo eu pulei pro docinho, pro salgado e eu fui fazendo outras coisas. E aí, beleza. Tava fluindo. Bastante encomenda, bastante cliente. Eu já tava fornecendo, né, pro buffet. E aí eu precisava de ajudante, porque eu não tinha como, né? Trabalhava no escritório ainda e aí tava fazendo aquilo em paralelo, mais os meus outros biquinhos que sempre tinha. Então, tipo, pra eu poder conseguir fazer, eu botei umas meninas pra me ajudar. E uma das meninas foi a que me botou no mundo das unhas. Certo. Porque ela era uma menina muito humilde, ela era praticamente a minha história na minha frente, ali, novinha, né, sem pai, então, tipo, com dificuldade. E daí ela tinha umas unhas lindas, né? Eu olhava a unha dela e eu falava que a minha unha era ruída, né? Não sangrava. E aí eu falava das unhas dela, eu até admirava, né? Aquela inveja branca da unha dela. Aí eu perguntava a ela, porque ela não fazia as unhas, e ela falava, Vila, não tem condição, eu não tenho dinheiro. E tipo assim, eu falei, gente, vamos perguntar, eu sabia que a menina não tinha dinheiro, vou perguntar por que ela não cuidava das unhas, se a minha ainda ruía. Enfim, aí conclusão, fui fazer a unha dela para agradar, né, porque eu tinha lá as minhas coisinhas já eram minhas coisas, eu fazia a unha do meu pé. E daí eu tinha um esmalte de clarim, de fazer francesinha, o palitinho, o alicate e aquela espátula, só aquilo, era meu kit. E aí eu fui fazer a unha dela, então peguei, fiz... O leito era longo, né? Aquela unha comprida, bonita, então eu, né, acho que me favoreceu também. Fiz a cutícula do jeito que eu sabia, esmaltei, fiz umas florzinhas, ainda inventei de botar umas florzinhas e deu muito certo. Aquilo era a Copa de 2006. E aí eu fiz umas florzinhas, misturei esmalte com tinta de caneta, fiz esmalte azul, pintei, botei verde, fiz as florzinhas da cor da Copa. E lá foi ela pra rua e no dia seguinte tinha gente interessada naquilo. E veio duas mulheres me perguntar se eu tinha feito a unha dela, que ela tinha falado, né? E ela saiu toda feliz, assim, eu vi no rosto dela o bem que eu fiz pra ela, né? E as mulheres ficaram interessadas naquilo. Eu falei, gente, eu não sou manicure. E elas, mas faz a minha, faz a minha. Eu falei, gente, eu não sou manicure, né? Eu não tenho técnica, eu não sei nada. Aí, mas ficou lindo, quero fazer. Conclusão, fiz. Aí fiz mais uma, fiz mais uma e tô aqui até hoje. Amém, Consegui mais sair disso, entendeu? Então, acabei que eu tive que, né, me profissionalizar. Comecei cada unha que eu fazia, eu amava mais aquilo. Então, daí eu começava a ficar mais curiosa pelo mundo das unhas. Aí eu fui aos poucos me entregando, né? E aí você me ganhou, né? Me sequestrou real. Que lindo, gente. Sabe o que eu tô pensando? Essa coisa do artista que está na pessoa, né? Ela já estava fazendo doce, bolo, já tem a mão do artista, já tá o artista vivendo ali. Aí pega uma nova coisa, fazer uma mistura de cores, já é uma coisa da confeitaria, já é uma essência, a escolha, a ornamentação, a organização das cores, essa harmonia, toda a questão estética, ela já está na confeitaria, ela já está em ti, obviamente flui naturalmente quando tu te envolve com uma outra coisa. Imagina, gente, 2006, a unha decorada ainda era um bebê, né? Sim. E aí a pessoa vai lá e faz quase uma bandeira toda, arrasou, né? Aí o povo fica doido. E então, ali, aí tem um momento que tu vai transicionar, vai sair da confeitaria. Ou seguiu?
Quando que essa manicure toma conta ali desse tempo livre, dessa renda extra? Quando é que a manicure Ana Paula vai pegar o espaço ali para si própria? Então foi mais ou menos assim, né? Eu não larguei os meus outros afazeres. Eu tinha um trabalho, então eu tinha um trabalho de carteira assinada, e aí eu, né, me mantinha lá. E em paralelo eu fui agregando as outras coisas. Então, acordava cedão, eu dormia muito tarde, entendeu? E daí ainda tinha criança, tinha que botar na escola, então era muito louco tudo. A vida era bem corrida mesmo, mas eu dava conta. Não sei se era porque eu era jovem, né, naquela época, então me virava, se vira nos 30. Então, o que acontece? Só que eu coloquei a unha no domingo, eu não tinha mais dia vago para fazer unha, então eu fazia a unha na tarde de domingo, quando eu conseguia fazer o almoço, né, dar almoço para criança, daí tudo, daí já não estava mais morando com a minha mãe nessa época, eu já não morava mais com a minha mãe, então já tinha minha casa, eu pagava meu aluguel, então eu já tinha conseguido, com essa renda extra, eu tinha conseguido até me sustentar sozinha com a criança, né, então tipo, e eu ficava naquela, né, vendo como estava indo. E a unha estava tomando muito espaço dentro da minha vida, né? Então, aos pouquinhos, eu fui tirando uma coisa de cada vez. Então, aí, trabalho do buffet, que eu trabalhava no buffet também físico ali. Eu não só fornecia a comida, né? Mas eu também ia para lá, eu ia ornamentar, montar bandeja, servir mesa, fritar. Então, às vezes eu estava na recepção, recepcionando o convidado. Então, eu fazia 1000 coisas, eu me virava mesmo. Mulher é um bombril, 1001 Sim, aí utilidades. eu fui largando, eu larguei o buffet, aí aos pouquinhos, aí o bolo foi bem difícil, porque eu já tinha uma clientela. E aí as clientes ficaram, né, bem chateadas e insistiram. Então, eu ficava me virando, eu tentava no máximo. Às vezes eu fazia um bolo correndo, sentava, fazia uma unha correndo. E era muito louco. Aí eu falei, gente, tem que ver que realmente a unha estava tomando uma proporção grande e eu achava que, para mim, era mais lucrativo, né? Porque o material para aquisição na época, como eu era uma manicure só de pé e mão, era um pouco mais fácil de... O bolo tem muito insumo, a comida era muita correria. E daí eu carregava peso, né? Porque eu tinha que ir para o mercado e ficar atrás de promoção, igual uma doida. Então, tipo, a unha não. Eu ia ali em qualquer farmácia, eu comprava um esmalte e eu sentava e fazia uma unha e rapidinho pingava o dinheiro. Então, tipo, eu acabei, né, aos pouquinhos fui dando espaço para unha, E o último emprego que eu larguei foi o de carteira assinada. Porque a carteira assinada me segurou há muito tempo, né? Eu falei, não posso largar isso aqui que é certo. Uhum. E aí, quando eu vi que eu já estava calcificada na unha, eu falei, bom, agora eu acho que eu já estava até dando aula, né? Já estava ensinando outras profissionais um pouco que eu sabia. E aí eu acabei saindo, realmente larguei todos os trabalhos que eu fazia e resolvi me dedicar somente à área de unha. E aí eu passei a viver de unha, como até hoje eu vivo de unha, né? E aí, Ana, aí tu conta pra nós, né? Comecei lá pintando e isso foi crescendo e larguei as outras coisas. Chegou a fazer algum curso? Teve aquele momento que tu pensou, não, agora eu vou ter que ir fazer outra coisa ou não? Foi indo intuitivamente para toda parte? Ou chega um momento que tu começa a te inteirar mais e vai... Porque eu vejo assim que as coisas foram acontecendo um misturão, assim, não foi tudo pensado, isso aqui agora. Foi conforme a demanda e a necessidade, tu foi construindo. Na verdade, assim, quando tu te programa para ser alguma coisa, eu acredito que você tem um direcionamento, né? Quando você não, você vai sendo guiado pelos termômetros que aparecem ali na tua vida no dia a dia, né? Na tua rotina. Então, o que acontece? Eu fiquei, como eu falei, eu comecei na informalidade, então eu comecei a fazer unha sem ser profissional de unha, Sim. né? Sem saber nada, mas eu sabia manusear um alicate, sabia fazer uma cutícula, né? Assim como muitas sendo que meninas, eu não tinha técnica nenhuma e eu também não entendia da unha, né? Da parte que eu falo sempre para minhas alunas, eu falo, gente, entender da unha humana, da estrutura, né? Anatomia, tudo isso me fez muita falta no início, porque eu comecei a lidar com os problemas da profissão. Começaram a vir aquelas unhas com fungo, né, com unheiros, com vários tipos de doenças, e daí eu não entendia, então, tipo, eu não sabia nada de esterilização, então eu não esterilizava, então, tipo, era meio que muito informal mesmo, então, eu, querendo ou não, eu estava exposta a risco, eu estava expondo pessoas a risco, aí, realmente, eu sentia a necessidade de me especializar, de me profissionalizar, de entender mais a fundo a área, né, e eu fui buscar conhecimento, e isso foi bom para mim, na verdade, ter entrado um pouco cega no mercado, porque eu acabei, acho que seguindo o caminho certo. Então, hoje, para mim ser mentora, para mim ser instrutora, eu tenho um know-how, assim, uma experiência muito grande para passar, porque eu consigo direcionar uma profissional, tipo assim, qual é o melhor momento dela começar e por onde é melhor ela seguir.
para ela chegar mais rápido ao sucesso do que eu. Porque é o que eu falei, Fez o caminho das pedras. Muito. Então, tipo, mas eu consigo mostrar para o profissional, ó, se tu for por aqui, é mais fácil, entende? Então, hoje a gente direciona, né, outras pessoas. Mas eu não tive isso. E aí, aos pouquinhos, o que era meu termômetro? Era o cliente, era realmente as pessoas. Eu ia me atualizando, pegando técnicas à medida que as pessoas iam pedindo. Quando começou a aparecer as meninas pedindo para eu ensinar o que eu fazia, aí eu entendi que era a hora de subir um degrau para a instrutora. E aí eu falei, bom, eu preciso ensinar, mas daí eu fui me qualificar para ensinar, porque eu precisava ter postura, eu precisava saber falar, entendeu? Então, tipo, eu sabia fazer unha, mas como eu ia passar aquilo de forma que as pessoas entendessem e absorvessem o meu conhecimento, entende? Claro. Daí, porque tem muito profissional que não consegue passar. Então, não sabe fazer, não sabe passar. E eu precisava disso, busquei isso, e daí hoje, né, acabou que eu fui avançando. Então, daí virei instrutora, eu acho que depois dona de salão, né? Daí eu tive salões, eu cheguei a ter 3 salões funcionando, então era uma loucura, né? Mas eu dava conta, né? Até que realmente eu entrei para a internet, rede social, né? Nem em paralelo. Aí é outro momento da Ana. Sim. Aí agora daqui a pouco nós vamos pular daqui para ali. E aí tu tinha os espaços, tu começou trabalhando, tu chegou a trabalhar em salão de outras pessoas? Não, essa experiência é a única que eu não tenho. Não tem. Porém, não tenho de viver aquilo ali. Mas entende? Eu trabalhei, lembra que eu falei que trabalhei em contabilidade, em DP? E a gente tinha muito salão lá dentro. Então, eu fazia o departamento pessoal dos salões. Automaticamente, eu lidava muito com aquele povo. E quando eu ia para o Ministério do Trabalho, que era para fazer as homologações, lá eu ouvia, né, as histórias. Eu ouvia do patrão, ouvia do empregado, então eu ouvia da manicure, da cabeleireira. E aos pouquinhos eu fui entendendo como era o ambiente de salão. Até realmente eu ser dona de um salão, que aí eu tive dentro mesmo do salão, porém, na posição de ser a dona. E aí também é bem complicado, né? Tem que saber lidar, tem que saber gestão de pessoal, gestão financeira. Então, tipo, é o que eu falei, eu fui adquirindo experiência pra caramba nisso tudo. Mas de trabalhar para as pessoas, eu não trabalhei, porém, eu sei conduzir um profissional dentro de um salão de uma pessoa, porque eu tive profissionais. Então, eu consigo falar, ó, é dessa forma, né? Faz assim que vai dar certo. Porque hoje eu ainda encontro muitas meninas que às vezes não têm condição de ter um próprio espaço. Ela não tem, às vezes, eu falei, gente, o caminho é você realmente trabalhar no salão de alguém, mas precisa ter postura, precisa ter ética, precisa ser séria, precisa levar muito a sério, né? É, deixar uma marca boa para quando tu ir, eventualmente, para o teu próprio negócio, se resolver, porque tem pessoas que conseguem se manter dentro de salões por um longo período e vão lá, ganham o seu dinheiro, vão para casa, não se envolvem com a questão administrativa, que é bem complexa, né? Muito. E nem com a questão de pessoal. Tem pessoas que querem esse trabalho mais individualizado e eu acho isso bom. Eu acho que a gente não deve tentar desconstruir isso, porque às vezes essa ideia de querer mandar todo mundo para um salão próprio, eu acho que é para algumas pessoas e para outras não. Assim como ensinar, né? Para algumas pessoas ensinar é quase um fluxo, é uma atividade que é contínua do fazer. Para outras, às vezes, mesmo que ela faça, não tem essa dinâmica mais fluida que dá um resultado positivo, muito pelo contrário, né? Às vezes o professor, ele lida com sonho, com os objetivos das pessoas, então às vezes a gente vê aí pessoas frustradas, decepcionadas, entristecidas por terem tido experiências ruins como alunos, né? Tu chegou a ter alguma experiência ruim como aluna? Eu tive experiência ruim como aluna, eu tive experiência ruim como profissional também, dentro da área de unha, né? A gente passa por tudo. E, tipo, uma das experiências que eu tinha era realmente de ser uma pessoa muito aplicada, né? Que, na verdade, não é ruim. Eu ia para o curso para aprender, então eu me doava ao máximo, porque às vezes eu não tinha condições de pagar por aquele curso, às vezes eu não tinha dinheiro nem para almoçar. Então eu estava ali e realmente eu tinha que conseguir atingir o meu objetivo e levar para casa o que eu fui buscar. Então, não tinha tempo para perder. E aí, o que acontece? Eu via de professoras, como eu falei, professoras no início, né? Quando eu comecei, que eu sentei para aprender com várias professoras e eu olhava elas como referencial, né? Então, eu falava, pô, será que isso dá para mim? Né? Eu ainda não tinha intenção de ensinar.
mas eu tinha que aprender com alguém. E aí eu olhava aquelas figuras lá, né? E a professora passando a técnica, e aí várias pessoas sentadas aprendendo, e aí começa a fazer parte dos nossos sonhos também. E aí eu falei, pô, será que um dia eu chego nessa condição? Né? E eu até falava, eu até brinco, né? Que eu falo, gente, eu ainda ficava até contabilizando valores. Olha, ela deve ganhar bem, né? Porque a turma tá cheia e cada um pagou tanto. E aí eu ficava assim, acho que todas as meninas ali ficavam fazendo isso, Sim. algumas, né? E daí, várias professoras, na verdade, quando eu comecei o meu trabalho sobressair muito, porque já na aula eu já eu atingia um objetivo, assim, eu atingia, assim, acho que o que eu queria. E daí as meninas ficavam muito, assim, abismadas com aquilo, porque eu já tinha aptidão para arte. Né? Já estava em como dia você falou, ali. eu já pintava bolo, assim, em mão livre, e ficava perfeito, parecia uma impressão, e a pessoa não acreditava que aquilo era pintado à mão, então, tipo, eu pintava doce. E daí eu levei aquele meu dom artístico para a unha, e aí as professoras, às vezes, a gente se sobressaía bem, a professora às vezes não gostava daquilo, então ela ficava chateada, Sim. e daí ficava incomodada com a presença na aula, né, e daí e também lançaram algumas palavras para que a gente perca força, porque querendo ou não, a gente sabe assim, pô, há uma aluna que está se levantando, vai virar professora, vai levar aluno meu, e aí assim, é tão feio isso, né? Daí eu acaba acho que isso é muito forte, eu acho que isso que a Ana está falando agora cabe para nós, assim, dar um parênteses, né? Sobre que é uma questão que eu trato seguidamente, né? A gente até comentou sobre isso antes, Sim. de os professores que não querem que os alunos tenham crescimento, né? E eu penso que tu não tem como frear uma pessoa que quer. Tu pode ser amiga dela, né? Tu pode te dar bem com ela, tu pode ter ela como tua parceira, tu pode ter ela como tua admiradora, tu pode servir como inspiração para ela, mas tu não pode limitar ela de crescer, porque ninguém limita ninguém de crescer, né? Alguém tu pode prejudicar por tentar limitar a pessoa e a pessoa se sentir limitada com aquela situação. Mas eu vejo assim, ó, isso que a Ana traz, ela vivenciou como aluna. Tipo, eu me destaco e aí as pessoas não gostam de mim porque eu tô me destacando. Isso é muito forte e eu tenho certeza que muitas das pessoas que nos assistem já viveram isso. Já passaram por essa situação de serem hostilizadas dentro de sala por terem bom desempenho, digamos assim, né? Sim, então, e elas com essa coisa de não querer, talvez que eu crescesse, que eu aparecesse, né, que o meu trabalho se destacasse, elas tentavam me conduzir para um caminho que talvez era o caminho que elas estavam indo, que para mim estava errado. Que para mim foi errado, porque graças a Deus eu não segui. Tipo assim, não se mistura com aluno, tu tem que mostrar autoridade. Se você senta numa mesa de restaurante para almoçar com a meia dúzia de aluno, não é uma postura de instrutor, não é uma postura séria, então você não pode estar ali, porque senão elas não te respeitam. E eu sempre fui muito povão. Então, tipo isso assim, não é verdade, né? Eu era uma delas. Então, tipo, como eu vou pegar agora e vou me separar e falar que eu sou melhor que vocês, então eu tenho que almoçar só com a elite ali, só com as professoras. Eu não me misturo com o aluno. Não, mas o aluno que está ali pagando o meu aprendizado, o aluno que está me sustentando, de certa forma. Então, eu sempre gostei do contato. Eu sempre gostei de ouvir as histórias delas, compartilhar minhas histórias, mostrar para elas que, tipo assim, eu era uma pessoa normal e que eu tinha saído do meio delas e que eu ainda estava em processo de crescimento, eu ainda não era nenhuma pessoa rica, né? E eu estava me estruturando e que elas poderiam seguir o caminho também, a partir do momento que elas, né, se empenhassem e que tivessem um bom trabalho. E eu sou o tipo de pessoa que eu amo ver as pessoas crescerem. Eu não tenho essa coisa de, tipo assim, ter medo, porque quando eu comecei a compartilhar o meu trabalho para a rede social, todo mundo falou, nossa, você vai dar um tiro no pé, porque você vai passar o teu conhecimento de graça e aí você não vai ter mais o que vender. E eu tripliquei, tipo assim, o movimento das minhas turmas, muito mais depois disso, né? E aí a gente vai ver essa Ana precursora dentro da rede social, né? Porque a gente fala hoje muito rede social. Tu quer saber alguma coisa? Tu olha no YouTube, tu olha no Instagram, pega um vídeo, dá pra tu montar uma aula inteirinha, eu digo para assistir, né? Uma aula inteirinha ali de várias técnicas, de vários estilos, tudo isso com tu observando os vídeos, as coisas que tem já liberadas. Mas tu chega num momento que não é bem assim. Tu vai ter, digamos,
tu vai construir o teu percurso, o teu caminho na rede social sem muita referência, né? Tu não tinha para, digamos, olhar lá para trás. Eu tô olhando para a referência, olha, essa profissional tá fazendo isso, então eu vou fazer assim também. No momento que tu chega na rede social, não tinha isso. Ou tinha já? Tu chegou a te inspirar em pessoas trabalhando na rede social. Mais do que te inspirar no trabalho das pessoas, né? Eu tinha, como eu te falei, tive referências de unha, né? De profissionais. De profissional, no qual eu queria, né? Tipo assim, eu quero um dia ser assim. Então, eu tinha referenciais, né? Tinha inspirações. Mas na internet, eu acredito que eu tenha sido a primeira. Então, eu não tinha inspiração. Porque eu fui a primeira pessoa a mostrar que a manicure poderia trabalhar de uma forma diferente. Então, eu acho que hoje... eu às vezes sou até um pouco humilde, né, de falar, de não reconhecer, eu acho o posicionamento que eu tenho dentro da área de unha, né, a relevância, né, que eu construí, por eu ter mostrado para as meninas o mundo das unhas de uma forma diferente e possibilidades diferentes, porque a manicure era muito, eu até costumo brincar, eu falo muito cadeirante, ela só pensa em cadeira, ela só pensava em mesa, e só fazer unha, é cirandinha, então ela acha que a vida dela vai ser sempre aquilo ali, uma eterna cirandinha. Eu falei, cara, não é? Ela então, não conseguia ver além daquilo. Exato. Estavam presas. Mas isso aí a gente vai ver que essa coisa de estar presa numa situação e ali, eu me lembro, Ana, quando a Patrícia falou, Clarice, nós teremos aqui conosco a Ana Paula Vilar. E eu, gente, eu não sou ligada, eu não era ligada na internet, eu não, como é que eu vou te dizer, eu não tinha aquele grande envolvimento, né, de estar lá pesquisando, olhando. Então, quando a Patrícia fala, Ana Paula Vilar, tu conhece? E eu pensei, não conheço. Não, ela é uma profissional que está na internet, era Facebook, ainda era forte naquele momento, né? E tá no Facebook, ela tem um trabalho lindíssimo. Gente, aquilo me encheu de curiosidade, eu fiquei muito curiosa, eu queria saber, assim, como que alguém tá trabalhando? É artista, né? Porque aí tu associa aquela coisa do artista de novela, ou de... porque era... uma coisa nova, porque para quem está inserido no mercado digital, parece que todo mundo sabe tudo do mercado digital. Gente, o mercado digital é um mistério. É um mistério. E pessoas que chegaram antes são precursoras. Hoje a Ana tem a visibilidade que tem, e é uma visibilidade construída, né, ao longo de um tempo, construindo uma carreira, construindo uma história, descobrindo. E aí eu te digo, eu acho, tu me corrige se eu estiver errada, mas a Ana no digital foi mais ou menos a Ana no manicure. Foi indo sem escola, tudo no intuitivo e buscando os recursos que tinha naquele momento para constituir ali o trabalho. Faz sentido isso ou não? Faz muito sentido, né? Como eu falei, não tinha um direcionamento para um trabalho de uma profissional que lida com unha dentro de uma rede social. Então, eu sou da era do Orkut. Eu falo, quando tudo era mato, eu já estava lá. Então, tipo, no Orkut a gente só podia postar foto, né? Então, daí a gente postava foto das unhas, era do Paraíso das Unhas na época, né? Que era o nome do meu salão, do meu estúdio, né? Da Paraíso Garajão. das Unhas. O Garajão era Paraíso das Unhas. Então, tipo, a gente só postava aquela foto, não tinha edição, não tinha nada, porque a gente não tinha, né, recurso. E tinha uma câmera bem sem vergonha, naquela época não existia smartphone igual hoje, né? Que eu falei, a hora digital facilitou a vida de vocês. Porém, nós que viemos lá de trás não tínhamos. Então a gente tinha que lidar com o que tinha. E não era acessível, tudo era caro. E aí, beleza, postávamos a foto, e aí no Orkut era tudo muito frio, né? Até que veio o Facebook realmente já trouxe aquela interação. As pessoas podiam comentar, as pessoas podiam compartilhar quando elas gostavam muito do trabalho, e o meu trabalho começou a ser muito compartilhado.
Então ele Tinha começou... o Facebook tinha a página, né? Era. Já não era só o perfil pessoal, ele Sim. tinha... Porque no perfil pessoal a gente crescia até X 5 mil pessoas e ali Sim. estourava. É. E aí tinha uma página que as pessoas podiam seguir simplesmente, né? Sim, na página você tinha bastante seguidor, então daí foi aonde a gente fez o perfil pessoal primeiro, e aí começou a trabalhar nele, até que veio a opção de ter a página, e aí a gente construiu a página. Então começamos a ter milhões de compartilhamento lá, né? E aí na época não tinha, né, quase nenhum profissional fazendo o trabalho de unha da forma como eu fazia, porque é o que eu falei, eu entrei com arte. E aí, na época, a decoração de unha, ela estava começando, como você falou, ela ainda era um bebê. Então, ninguém ainda entendia muito, mas começou a cair muito no gosto da mulherada. Então, o pessoal começou a procurar. E, pelos compartilhamentos das minhas fotos, eu comecei a atingir o mundo inteiro. Eu nem imaginava. Começou a ter acesso de gente de fora, de estrangeiro, entendeu? De tudo quanto é lugar do mundo. E aí, principalmente o Brasil, né? Nível Brasil, eu Sim. cresci muito rápido. Então, começou a ter aquela onda de Paraíso das Unhas, de fotos, e muita procura por cursos. Então, foi uma avalanche, assim. Foi um crescimento bem rápido. E tudo isso ainda com a imagem estática ali, Só. com a foto. E Só aí foto. a Paula já artista, né, já tocando esse negócio. E aí eu te pergunto o seguinte, eu me lembro de uma situação que eu vivenciei, assim, de estar no Facebook e daqui a pouco entrou um ao vivo. Era uma pessoa, eu acho que americana, uma tatuadora que eu seguia. Na época eu fazia tatuagem, eu acho que eu seguia aquela mulher. E eu fiquei encantada com aquilo, a pessoa ao vivo. E aí vem aquela limitação dos recursos, né? Não era todo mundo que podia fazer. Você não tem direito ainda de fazer ao vivo. Tu te lembra desse momento de início de interação, assim, tipo, ao vivo? A minha interação começou primeiro em vídeo, né? Aham. Porque o meu trabalho, quando eu comecei a fazer os cartoons, né? Que foi o que mais me levou meu nome para longe. Aham. Então, era um trabalho bem diferenciado. Aí o pessoal não acreditava que aquilo era desenho. O pessoal achava que aquilo era figura colada, adesivado. E aí ficava aquela discussão nos comentários. Ela desenha. Quem sabia que eu desenhava ficava lá brigando, comprando a briga por mim. Ela desenha. Não desenha. Não, é colado. E aí eu comecei a inserir os vídeos. Aí eu falei, bom, vamos inserir uns vídeos. Porém, eu não sabia, né, como fazia, então a gente fazia um vídeo acelerado. E assim, a gente acelerava o processo, mostrava o passo a passo, mas não ensinava. Não era um tutorial, era só para a pessoa ver que eu realmente fazia real. aquilo. Uhum. Que era real aquele desenho. Aí começou os problemas. Mas acelerado, ela não faz o vídeo normal pra gente não pegar a técnica, pra gente não aprender, que não sei o que, não sei o que lá. O mundo das unhas já... Já Os BO já bom, rolando, né? desde lá. Então, aí, conclusão, eu comecei ali. Os vídeos começaram a ser compartilhados também. E aí foram trazendo pessoas, né? Mais pessoas. Até que realmente surgiu o insight de fazer canal. Entende? no YouTube. De fazer canal. Aí a gente já fazia live. Não lembro se já fazia o ao vivo. Né? Como a gente cresceu muito rápido como página, a gente conquistou logo essa condição de que você Sim. perguntou, de poder fazer a interação ao vivo com as pessoas. Até que surgiu realmente a possibilidade de fazer o YouTube. E eu trabalhava com o filho meu, né? Sim. Porque é o Douglas, que todo mundo conhece. E o Douglas, ele estudou informática, né? Eu falei pra ele, vai ser médico. E ele falou, não. Porque o meu sonho era ter um filho médico, né? Uma pessoa pobre, vinda de comunidade, entendeu? O sonho de uma pessoa negra. Você tá vendo, É. Douglas? Até aqui ela vai te dar um chacoalha, E daí né? eu falava, vai ser pro cardiologista pra cuidar do meu coração quando eu tiver velha. Daí ele não quis. Ele falou, mãe, eu não vou ser um péssimo médico pra te agradar. Eu vou fazer o que eu quero, então vai. E ele foi fazer programação, mexer com internet, não sei o quê. Sendo que ele também, na verdade, ele não estudou marketing. E todo mundo acha que o Douglas é um profissional de marketing estudado, formado. Ele não é. Ele é um garoto autodidata que realmente ele entende, muito inteligente, então ele entende muitas coisas e ele começou a olhar e observar e ser curioso e fuxicar e tentar fazer. E daí ele conseguiu realmente, junto comigo, como a gente tinha, era meio que uma junção. Olha Ele só, fazia gente. a internet para mim, botava as fotos, né, interagia com o pessoal nos comentários e tudo, e eu ficava por trás fazendo a Trabalhando. arte, né, junto, ali em paralelo fazendo a arte.
Então deu muito certo, até que a gente foi estudar o que era o YouTube, se a gente tinha condições de levar o trabalho, porque a gente via os relatos das meninas, eu queria muito, eu já dava aula, aí elas falavam assim, eu queria muito fazer um curso com ela, mas eu não tenho condições. Porque eu moro muito longe, eu não tenho condições. Então o problema sempre foi a condição, né? Sim. Eu sei que para começar Continua sendo. E aí, o que a gente fez? Vamos ajudar esse povo que não tem condição? Vamos tentar fazer um videozinho para elas tentarem pegar alguma coisa e tentar aprender alguma coisa? E a gente não sabia o que era, fomos estudar. E aí começou a onda das blogueiras, né? Começou essa blogueirada famosa na área de maquiagem, que foi o nicho que se sobressaiu mais rápido, né? Primeiro. E aí a gente começou a observar o trabalho delas e ver o que era, né? E saber como as possibilidades. A gente começou a ver as blogueiras se levantando muito rápido. E a gente falou, vamos entrar nessa onda também, porque a gente tem um trabalho bom, a gente tem uma quantidade boa de seguidor, e aí a gente ajuda a galera que não tem condições, em paralelo a gente é ajudado também, né? Vamos ver se dá certo, né? Porque a gente também quer crescer, a gente também tem que se sustentar. Então, o que aconteceu? Deu muito certo. Então, foi aquela junção, entramos no YouTube e aí eu explodi pro mundo. Porque até eu botar a cara no YouTube, ninguém sabia quem eu era. As pessoas... E aí nós vamos... Sim, aí deixa eu voltar atrás. Realmente, nessa época, ainda não se fazia live. Porque quando eu fui pro YouTube, as lives vieram depois ainda. Porque ali foi que as pessoas viram quem era a pessoa que fazia os desenhos, que as pessoas não acreditavam. Então, daí, o pessoal gostou. Porque eu meio que atingi o público realmente que me seguia, mas, tipo assim, o público carente, o público tipo, de periferia, o público, tipo assim, a mulherada pro povo negro, vamos dizer assim. Aquela pessoa que tu não só tinha vê em rede condição. social, em ascensão, artista famoso, né? Gente bonita, gente com dinheiro. E você não imaginava que uma manicure do favelão lá do Rio de Janeiro ia chegar a algum lugar, ia ser vista por alguém, né? Ia ser seguida por um monte de gente, ia ter um monte de compartilhamento em rede social, e aconteceu. Então, daí, não parei mais, né? Então, foi bem rápido. Até agora, nessa última parte, me arrepiei aqui. Tu pensar que à distância, tu deve ter mudado a vida de muita gente. Sim, deve até ter hoje. Melhorado a condição de trabalho, sem cobrar nada, sem ganhar nada. Tu recebe, com certeza, toda a retribuição, todo o amor que as pessoas têm por ti, né? Mas eu fico pensando assim, a quantidade de pessoas que tu ensinou a fazer um desenho, que foi lá e fez numa unha e ajudou a criar um filho, né? A alimentar o filho, a pagar as contas, né? Então, isso é de uma riqueza que, com certeza, tu não tem noção do tamanho de expansão, né? De expansão energética, de expansão amorosa que tu fez com esse teu trabalho, né? Acho que a gente, quando começa a fazer uma coisa grandiosa, a gente não tem nem noção do tamanho, né? Só que ali resolver uma coisa tua, né? Talvez tu e o Douglas lá. Então, olha o homem por trás dessa mulher, o Douglas. Na Queridão, verdade... me lembro dele quando eu tive a oportunidade. A gente vai falar um pouquinho aqui, rapidinho, porque assim, eu não quero perder um minuto da presença da Vilar aqui, tô amando, tô contando, porque a gente fica pensando assim, olha, a mulher lá, nasceu lá, né? Nasceu assim, e tudo lindo, viajando o país de baixo para cima, do sul até o nordeste. A gente não é assim. Quem vê a pessoa não vê a história da pessoa, né? E no Pod História, eu vou contar a minha história com a Vilar. A minha história com a Vilar é a seguinte. A Vilar, a Patrícia diz, Clarice, vai vir uma pessoa famosa da internet. E eu, muito faísca, atrasada, não acompanhava, falei, olha só, Patrícia, eu não conheço, mas aceito. Se tu tá me dizendo que é uma pessoa maravilhosa da internet, gente, a mulherada toda conhecia ela. Passei fiasco, porque assim, ó, pessoal lá no evento, eu me lembro naquela época, já tinha umas 300 pessoas naquele evento, Sim. Foi muito bonito, e já super ovacionando lá a Vilar, e eu encantada, eu digo, agora eu vou ter que ir no curso dessa mulher, eu vou ter que ir, porque eu tenho que ver se ela sabe fazer unha mesmo, ou ela é só artista da televisão, do Facebook, do celular. E fui no curso, fiz o curso de cartoon. Então, eu, Clarice, sou a prova viva de que os cartoons ela fazia mesmo. Inclusive, eu fiz também sei fazer. Nunca fiz nenhum vídeo de acho que nunca fiz mais, mas eu queria ter aquela vivência, queria estar, né, experienciando
pessoas diferentes, que ainda a gente recém estava no começo dessa troca. Hoje a gente faz muitas trocas, né? Tem muitas pessoas. E aí tu vê a riqueza das pessoas compartilhando o conhecimento e fazendo coisas tão maravilhosas, tão especiais, né? Que teve uma situação, Ana, que em 2020, quando eu terminei meu trabalho de conclusão da faculdade, do bacharel em artes, eu fui mostrar para o professor uns desenhos que eu tinha feito. Na banca era a pandemia, então era só eu e eles no computador, ali numa reunião no computador, e foi apresentando os slides para eles. E eles vêm e falam, aí um professor que é da escultura, sabe, falou assim, nossa, que incrível esse trabalho, muito legal, vocês deviam mostrar muito mais. E eu pensava assim, ó, e eu pensava, não, eu cheguei a falar para eles assim, gente, vocês não têm noção do que as mulheres fazem nas unhas, sabe? De todo o trabalho. Se com certeza, se eles te conhecessem, né, conhecessem o teu trabalho e admirariam não só pelo nível artístico, mas pelo nível social. E eu acho que isso é incrível e a gente sabe que nem todo mundo tem um alcance social, nem todos os profissionais que enriquecem na nossa área têm uma preocupação social, nem todos vão ter uma preocupação nem em entregar aquilo que dizem que vão entregar, porque a gente é um mundo muito esplendoroso, só que a gente tem professores no Senac que ganham poucos reais por hora de trabalho, por exemplo, que estão ensinando pessoas a fazer unhas, em outras escolas também. Nem tudo é esse status de riqueza e brilho. Só que quando a gente tem alguém que está nesse ponto e mostra para as pessoas como a tua preocupação não só com o teu enriquecimento, não só com a tua visibilidade, mas também que tu vai entregar para outras pessoas e que tu vai fazer a diferença na vida. Isso é tão especial, tão grande, que eu penso assim que devia ser exemplo não só para a nossa área, mas para muitas outras áreas, muitas outras situações que poderiam se inspirar e pensar, né, nessa tua história. E mulheres, né, que saem, que estão nessa condição, de repente muitas que devem se inspirar em ti, e eu acho isso maravilhoso. Então, o nosso Pod História hoje foi a minha história aqui com a Vilar, grande honra que eu tive ali pelas mãos da Patrícia Garcia, em conhecer e fazer curso com a Vilar. Eu sou aluna da Vilar, olha aí, ó. Aí eu chego aqui, as meninas, eu fui tua aluna, Clarice. Eu fui aluna da Vilar, tenho certificado e tudo. Vou postar o certificado. Mimosa, e aí? E aí nós vamos agora agradecer ao público que está aqui nos assistindo até agora. Tenho certeza que todos encantados aí e felizes em saber um pouco mais da Vilar. Eu quero agradecer também os nossos apoiadores, que são também responsáveis por que a gente possa estar aqui hoje. A Muy Biela Cosméticos. Os arrobas das marcas nós teremos aqui na nossa descrição. Vocês acompanhem as marcas, sigam e prestigiem também para que nós possamos ter esse apoio continuado aqui, que sejamos cada vez maiores, né? A Muy Biela Cosméticos, uma empresa brasileira de cosméticos para unhas, lá na cidade de Catanduva, São Paulo. A Usina das Unhas, que é uma loja especializada em produtos para unhas. Eles também têm centro técnico, formação de profissionais na loja, aqui em Porto Alegre, presencialmente, e para quem quiser adquirir os produtos pelo site. E a Lu Mimos Personalizados, que é papelaria especializada em cursos, materiais aí especializados, personalizados para cursos. Quem se interessar aí também, a Lumimos tem um trabalho incrível para enriquecer e abrilhantar aí o curso de vocês, caixas, blocos, toda a linha de produtos para cursos. Obrigada, e quem quiser apoiar aí o nosso Pod Unha, a gente está disponível para conversar. Então, vamos dar sequência aqui. Então, a Ana vai para o YouTube
E cresceu ligeiro ou foi devagarinho? Como Não. é que isso foi? No YouTube eu cresci ligeiro, tá? Eu acho que foi bem ligeiro, mais do que eu esperava, na verdade. Porque a gente não sabia o que era e nem o que seria. Então, tipo, entramos e daí no primeiro mês a gente teve 5 mil inscritos. Então aquilo era recorde. Por quê? A gente resolveu... a gente resolveu levar pro YouTube o salão, o Paraíso das Unhas. Então eu com o Douglas conversando, ele, mãe, o teu salão ele é muito legal. Então o Douglas, ele sempre viveu muito naquele ambiente, porque eu tinha que trabalhar com ele do lado. Então ele ouvia as histórias das mulheradas, a sacanagem, ele ria. E ele achava aquilo mó barato, que a gente se divertia muito, né? A mulher falava muita besteira junto. Era o momento da gente realmente, né? Tem aquele, como fala, o boteco das mulheres, e a gente conversava muito. E daí acabava que era muita zoeira o trabalho. E eu sempre fui muito divertida. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, né? Quem me conhece sabe que eu até costumo dizer que eu não tenho educação, mas na verdade não é. É o meu jeito de ser. Eu sou mesmo descontraída. Eu gosto de ser assim. Ela tem muita educação, gente. Eu trabalho assim, gente. Eu trabalho me divertindo. Até porque olha a história da pessoa que sofrida beça, né? Que carrega uma carga muito de responsabilidade, de trabalho nas costas. Se você não conseguir fazer com que o teu trabalho seja um pouco de lazer, uma vez que você não tem tempo para ter lazer, você não sabe como a gente vai parar, tu vai surtar. Então eu trabalhava me divertindo, até hoje eu faço isso. E aí o que acontece? Ele falou, vamos ter que levar esse salão do jeito que é, para a internet. Tem que ter uma cliente, vocês têm que falar besteira. E é o que eu falei, quando eu entrei também, eu lutei com o mercado de unha, porque eu falei, o mercado de unha meio que ficou naquela, vai perder aluno porque vai ensinar técnica. Ah, ela não tem educação, ela não sabe falar. Olha, ela não tem postura. Olha, não sei o quê. Tipo assim, eu era eu mesma. E sempre fui. Eu sou eu em evento, em congresso. Posso estar no meio do povo mais rico do mundo, gente. Eu vou ser rolezeira, não tem jeito. É o meu jeito de ser. Então, o que acontece? Eu sofri muito no início, né? Então, eu levei muita pedrada. Porém, o público, que é o que levanta o profissional, graças a Deus, estava ali. E o público me mostrava cada vez mais que eu tinha que ser daquele jeito, que eu não podia fazer e ir pela cabeça dos outros. Que se eu tivesse ido pela cabeça das professoras lá atrás, né? Hoje eu nem aluno tinha. Como muitas delas, né, infelizmente, não tem. E se eu pegasse no início do YouTube, quando eu comecei a crescer, fosse pelo caminho que muitas pessoas queriam que eu fosse, realmente não estava mais aqui. Então, o que acontece? 5 mil inscritos no primeiro mês, 11 mil inscritos no segundo mês. E daí, por diante, foi só crescimento. E viral nos vídeos, né? Na época se consumia muito vídeo do YouTube, hoje já não se consome tanto, porque as redes sociais também mudaram. Então, tipo... Porque entrega mais esse vídeo, né? Hoje o pessoal tá correndo muito contra o tempo. Depois da pandemia, então, né? A vida virou correria real. E aí as pessoas estão consumindo o quê? Tudo que é muito curto, conteúdo rápido. Então, as outras redes vieram e daí trouxeram uma outra forma, né? Então... Hoje, quantos... Fiquei curiosa para saber. Quantos seguidores no YouTube? No YouTube eu tenho, acho que quase 2 milhões. Acho que 1.700.000, por aí. Que espetáculo, gente. Então, tipo, né, atingi essa marca acho que em 5 anos, tá, de YouTube. Antes dos 5 anos. Com 4 anos e 9 meses de YouTube, eu atingi 1 milhão de inscritos. E era uma marca recorde para uma manicure, né? Então, ainda é, né? Então foi muito rápido, porque é o que eu falei, eu comecei a ajudar muitas pessoas. Então os comentários, as meninas relatando que tipo, nossa... Você foi de Deus na minha vida, foi graças a você que eu consegui fazer a minha primeira unha e hoje eu tô trabalhando com isso, hoje eu tô vendendo. E as meninas, né, eu fiz um evento aqui agora, anteontem, e muitas meninas até hoje eu escuto esses relatos. Vi lá, eu comecei em você. Aí eu falo, não, é onde tudo começa, né, vi lá. E aí depois de vir lá, elas se profissionalizam de verdade, porque elas pegam aquela técnica lá gratuita, mas elas sabem que, tipo... Precisa de mais. Aquilo ali é só um aperitivo mesmo. Você consegue olhar e fazer, Mas o mundo das unhas é muito mais do que aquilo ali. Porque lembra que eu falei que eu tive necessidade de me profissionalizar porque eu não entendia de unha, né? Eu não sabia a fundo, eu não estudei unha. Então eu precisei estudar, elas também precisam, porque elas vão ter problemas, né, futuros. E eu não vou lá no YouTube resolver os problemas. Infelizmente não tem como, né? Então... a gente vai e dá o start para elas. Então, a gente começou e aí, na época, muitas profissionais foram e surfaram na mesma onda. Muitas profissionais cresceram, né? Algumas não, nem tanto, porque isso eu acho que também tem muito do carisma, tem muito de como você trata o seu público, né? O respeito que você tem pelo teu seguidor. Essa coisa toda é o que eu falo. A minha vida é o quem me segue, é quem comenta, quem levanta, né? O meu trabalho, o aluno que senta para aprender. E é por esse público que eu tenho um respeito, assim, surreal. Então, tipo... é a vida da gente, entende? Então, deu muito certo, graças a Deus, e daí eu fui avançando para todas as redes, né? Aos pouquinhos eu fui, né, construir uma autoridade dentro do Facebook. Aí depois, a última rede que eu entrei foi o Instagram.
Sim. né? Eu não tenho muitos anos de Instagram, né? Como no YouTube, mas eu entrei acho que uns 2 anos depois, 3 talvez, e aí o Instagram era mais difícil de crescer, né? Eu tô lá me arrastando, chegando no 1 milhão. Eu ainda tenho 812 mil seguidores, 813 por aí, mas, tipo, orgânico, né? E eu levei muita coisa, muita gente falou assim, ela compra, entendeu? Aí eu fui verificada pela rede, aí o pessoal falou, comprou a verificação, eu não comprei verificação. E teve muito profissional que perguntou, como é que tu hoje fez? a gente paga a verificação, né? Sim, mas eu não comprei. tinha nesse período que tu tinha, era uma das únicas, se não a única? Sim, como manicure, acho que eu fui a segunda, né? Aí o que acontece? Porque quando a gente pediu a verificação, o Douglas falou, vou pedir. Tu tá com uma conta grande, tu tem um perfil engajado, vamos pedir. Aí a gente não recebeu. E aí ele falou, mãe, não vão verificar uma manicure. A gente já não tinha esperança. Ele falou, porque realmente eles só verificam artista de novela, cantores, pessoal mesmo artista, forte. E a manicure, por mais que eu fosse artista, né? Eu acredito que eu sou, mas eles não reconheciam o trabalho da manicure como sendo uma arte digna de uma verificação. E ficou toda a vida lá o Instagram. E nada. Isso levou uns 2 anos e pouco. E aí a gente já não tinha mais esperança e um belo dia acordei verificada. E aí foi ele me mandou mensagem gritando, mãe, tu tá com o selo azul, que não sei o que. Aí eu fui lá, abri e falei, caraca. Aí eu fiz até uma dancinha, né, e tudo no meu story. Na época eu falei, gente, verificada. O que aconteceu? E o do Facebook veio automático, nem pedi. Porque acho que são redes coligadas, né, de certa forma, e depois de algum tempo a verificação do Facebook veio também. Mas, tipo assim, eu não comprei, eu não paguei por isso, então as pessoas não admitiam dentro da própria área de unha que fosse possível. Então é o que eu falo, muita gente não acreditava, mesmo estando dentro da área, não acreditava. E hoje eu mostrei que realmente, gente, acredita, porque não é só ele. Mostrou muitas coisas, né? Hoje é uma legião, né? A área cresceu, muito profissional estabilizado, ganhando muito bem, né? Dando virada de vida. Então, tipo, né? E isso sustentando com unha, né? Empreendedoras mesmo de sucesso. Então, dá para dar certo. Mas até fazer a pessoa entender que dá certo, nossa, complicado. E aí, Vilar, vamos entrar num outro momento. Eu quero saber, eu tô aqui tudo a primeira vez, né? A primeira vez. Eu gostaria de saber da tua primeira vez em contato com o público fora, digamos assim, do teu campo de atuação. Tu tinha os teus salões, tu tinha os teus cursos, provavelmente com um número de pessoas ali, mas quando que alguém chega e diz assim, vem pra cá, tu quer vir aqui no meu evento, tu lembra da primeira vez, por exemplo, que tu viajou a trabalho? Porque tu sabe que tem muitas meninas que têm sonho, né? Sonho de estar num palco, sonho de viajar a trabalho, sonho de atender um público maior. Então, eu fico me questionando assim, quando que foi esse primeiro momento assim, agora nós vamos ter que abraçar um público maior? Ou em outro lugar, por exemplo. Vamos dizer que o primeiro evento grande que eu fiz foi na minha cidade mesmo, né? E a gente fez um evento numa quadra de uma escola de samba. Eu fui convidada por uma menina, daí eu aceitei, né? Era uma colega de profissão também, estava fazendo um evento, e na época era bem diferente dos eventos de hoje, né? Então aí eu falei, beleza, vou participar. E fui, e eu não imaginava, eu não tinha noção da dimensão de como eu estava grande, né? Em popularidade, porque, tipo, eu entrei, aí eu sempre gostei muito de me apresentar, assim, de forma, eu sempre fui muito... Eu gosto de enfeitar pavão, eu acho que eu falo. Então, tipo, quando eu comecei a fazer os primeiros eventos, então o pessoal deve lembrar que eu levava umas princesas, e daí eu fazia roupa, e daí eu pintava as unhas delas, botava minha arte nas unhas delas, unhas grandes, né? Pra mostrar bem o trabalho que eu fazia ao vivo, porque muita gente só via por rede social, era em foto, em vídeo, e não tinha visto de perto. E aí o que acontece? Eu cheguei na quadra de escola de samba, né? Levei lá minhas princesas, minhas réplicas, e fui... E fiquei lá no camarim me arrumando, e depois eu fui atrás do palco e eu falei uma palavra no microfone e a quadra foi aquela gritaria. Quando as pessoas ouviram a minha voz por trás da câmera, da caixa de som. Eles não estavam te vendo, elas só quando ouviram. Eu vi aquilo que me arrepiou de uma tal maneira que elas começaram a gritar, e daí eu falei, gente, foi incrível. Aí, tipo, quando eu desci, foi aquele fervo, aquela mulherada correndo, e uma fila enorme para tirar uma foto. E eu falei, na minha própria cidade, eu não imaginava que era aquela proporção. E aí vieram, né, os primeiros convites das pessoas já começarem
a chamar pra fora. Daí as pessoas viram eu fazendo aquele movimento, né? Ele falou, vamos trazer. E o primeiro evento que eu fiz foi aqui, foi em Porto Alegre. Sério? Sim, foi esse da Patrícia, que você falou. E daí, tipo, eu nem sabia, né? Isso eu não sabia. Isso eu não sabia, gente. Que foi Então, o primeiro evento. foi a Assim, primeira vez fora do Rio. Isso, então eu cheguei aqui e eu olhava, tipo, eu ficava muito nervosa. Eu falei, gente, como será que vai ser lá, né? E querendo ou não, a gente que. Eu só falo, por mais que a pessoa fale assim, Vila, hoje acabou isso, não acabou. Tu sabe que não, porque a gente que é negro, e aí é pobre, é muito humilde, então, tipo assim, a gente tem muito medo de tudo, a gente tem medo das pessoas, porque a gente não sabe o que a gente vai ouvir, o que as pessoas vão pensar, como vão nos tratar, né? Aí eu fiquei, caraca, eu vou na terra dos brancos. Tipo assim, é gauchada, é a mulherada loura, do olho azul. E chegar lá, como é que vai ser uma manicure negra? E me apresentar para elas, o que será que elas vai passar pela cabeça delas? Como elas vão me receber? Nossa, sabe que é não ter noção nenhuma. E eu entrei no hotel e aí me direcionaram para um canto lá, né? Daí fiquei numa sala. E só das meninas me verem pelo vídeo, elas já estavam loucas. Elas já estavam chorando, elas já estavam correndo, tava aquela gritaria. E que não sei o que, todo mundo muito, né? Alvoroçado, e aí eu falei, gente, isso é pra mim, né? Não era pra emocionar. Mas aí, conclusão. Eu fiz o evento, né? Acho que você tava nele. E daí, quando eu entrei, fui no palco, então... E eu tenho esse registro até hoje, né? Então, são registros que eu fiz questão de guardar. E a partir dali foram muitos outros. E foram vindo milhões de eventos até hoje, por mais que a pessoa fale assim, nossa, tu faz isso toda hora. Então... fazer a movimentação em feira, muvuca mesmo. Eu não imaginava e foram vindo mais e mais e mais, né? E daí parece que eu fiz isso milhões de vezes, mas toda vez parece que é a primeira vez. Então tu viu, eu fiz um evento aqui anteontem e parece que é o primeiro contato, porque sempre tem aquelas meninas que nunca me viram. Nunca te viram. E que ao me ver elas choram, e que daí elas vêm no meu ouvido e contam a história e falam onde eu mudei a vida delas. E tipo assim, era um serviço que começou, um trabalho que começou de forma involuntária, e eu sempre falo assim, gente, só pode ser de Deus, né? Porque eu não queria ser manicure, eu nunca planejei ser manicure, eu nunca imaginei que eu seria isso, né? E, de repente, eu caí nesse mundo e pra mudar a vida das pessoas, entendeu? E pra mudar a minha vida também. Então, foi o que mudou a minha vida e hoje, até hoje, continua mudando. Então, tipo, eu tenho seguidor, você não imagina, tipo, até criança, que olha pra mim, pro meu trabalho e fala assim, eu quero ser manicure. Então, tipo assim, imagina como você ouve isso. Uhum. Difícil, né? É, lindo, lindo. Ai, desculpa, lindo. gente. Olha Imagina. Olha eu, uma negona dessa. Me derretendo toda. Amor. Ai. Nossa, né? E eu vou te dizer que eu fiquei até com medo a hora que ela começou a falar de como foi recebida aqui. Mas eu acho que deu tudo certo, né? Muito. Porque ela voltou, né? Eu acho que as pessoas... Aquele medo que tu tinha, eu acho que não concretizou, né? De que a gente poderia agir de forma errada, equivocada contigo, né? Então... Sempre vou voltar. A gente tem muito orgulho. Eu fico muito feliz de saber que as pessoas daqui são amorosas contigo, e que fico feliz que nos representam, todas que têm a oportunidade de encontrar contigo, que sejam sempre amorosas e carinhosas, porque tu merece muito mesmo, e como eu disse, a dimensão do que tu faz, do que tu traz para a sociedade em si, porque hoje uma mãe que tem a possibilidade de trabalhar e dar dignidade, a comida para o seu filho, a casa para o seu filho, isso é muito rico. Tu muda o país, tu muda... É muita coisa. Nós poderíamos falar só sobre isso, nós poderíamos ter um dia para falar só sobre isso. Não sobre a minha e a tua história, mas sobre a história dessas mulheres, né, como tu, que estão lá na tua cidade. A gente ainda vinha no carro agora conversando sobre isso, sabe? Sobre que daqui a pouco a Ana seria alguém para estar representando de forma ainda mais intensa, mais nos meios públicos, políticos, que ela poderia sim fazer um trabalho lindo, porque tem esse olhar amoroso sobre a sociedade, sobre as pessoas das quais ela influencia, e
na própria persona, né, da Ana, mulher, negra, mãe solo, ajudando a família a se constituir. E aí estão os filhos da Ana para dizer que maravilha de trabalho que ela fez, o Douglas, o gatão militar, que eu não... Gustavo. O Gustavo e o E o Davi. Os 3 meninos aí criados por essa mãe incrível, por uma avó incrível também, a avó lá, vó fortuna, né? Vó arretada, como dizem, né? E essas pessoas que significam tanto para a nossa sociedade e que às vezes não são reconhecidas como deveriam, porque a Ana é reconhecida como alguém que as pessoas amam porque enriquece individualmente, mas um olhar geral, assim, eu diria até do poder público, de órgãos públicos e de políticas públicas que favorecessem, que dessem visibilidade, que dessem voz e vez para pessoas que têm uma influência tão grande e que fazem tanto bem e que poderiam ter muito apoio, inclusive, para que tu continuasse esse trabalho numa dimensão ainda muito maior. Eu confesso que fiquei quase sem palavras aqui e te dizer assim que eu só posso te agradecer, né? Agradeço por mim, agradeço por toda a sociedade e eu queria daí saber o futuro da Ana, o sonho da Ana e se tem alguma meta, alguma coisa. Tem alguma meta? Ou os meninos tão grandes, tá tudo mais ou menos resolvido e vamos deixar fluir? Ou ainda tem metas a cumprir e sonhos? Sonhos a gente vai sempre ter, né? Mas tem alguma coisa aí que... Como que vai ser? O que a gente espera da Ana aí pra frente? Olha, Clarice, eu costumo dizer que eu fui uma pessoa, como eu falei, eu entrei sem querer, eu entrei despretensiosamente e, na verdade, eu continuo simplesmente indo. Mas eu sou uma pessoa também muito de aproveitar todas as oportunidades. Então, o que aparecer de oportunidade vai ser meta para mim. Eu posso dizer para você que dentro da área de unha, né, eu já corri todos os níveis, tá? Eu já cheguei num nível realmente que hoje virar referencial, virar mentora, realmente transformar outras profissionais, né, em profissionais de sucesso, trazer, né, a visão, né, mostrar para elas como vão crescer, né, como vão se direcionar, como vão seguir dentro da área. Mas eu falei para você, né, aqui que eu trabalhei com muitas outras coisas. Então, eu sempre tive aptidão para culinária, então para várias coisas artísticas, né? Eu bordava, pintava, né? E eu entendo que eu, como figura feminina, né, eu pretendo abraçar todas as mulheres. E eu pretendo realmente me tornar uma pessoa, né, de futuro, que mostre para mulheres que elas podem, né, se sustentar sozinhas, que elas não precisam depender de pessoas, de homens, de pais, entendeu? Que elas podem, sim, né, batalhar pela vida delas, sustentar os filhos delas, independente das dificuldades. Então, tipo, para mim, realmente, hoje levantar a mulherada. É seguir como uma figura feminina ali que empodera, entendeu? Que mostra para elas que, tipo assim, gente, vambora, levanta e vai, entendeu? Arregaça a manga e vai. E caiu, levanta e vai. E a tua história é para contar que deu certo. Que dá certo. Dá certo, claro. E acho que independente da área, é amar o que você faz e realmente buscar crescimento dentro dela, aproveitar as oportunidades, ser aquela pessoa visionária, entendeu? E a Ana aí, que já agora mesmo teve uma feira grande que a Ana estava em todas as marcas. Eu amei aquilo, eu amei, né? Porque a gente representa, às vezes, eu como represento uma marca, mas que estava num evento onde a minha marca não estava presente, mas que tinham todas... Eu acho isso muito rico, sabe? Porque, independente da marca que a gente represente, nós somos trabalhadoras e buscamos basicamente as mesmas coisas, né? E eu acho que a gente tem que se unir, tem que se aproximar e se fortalecer. E eu sou muito grata, nossa, muito grata mesmo pela tua estada aqui conosco. E eu tenho certeza que tu vai fazer um grande trabalho
muito maior ainda, né? Porque hoje tu tem Amém. muito mais subsídios, né? Ana, e pra gente fazer um fechamento aqui, espero o episódio 2, 3, com a Ana Paula Vilar, tá? Eu vou te fazer uma pergunta. A pergunta que a gente faz aqui pra galera que vem, né? E que no meu propósito de estar aqui conversar, imagina, gente, quantas vezes eu teria a oportunidade de estar aqui conversando com a Ana. Quantas vezes? Ninguém falando ao nosso redor, só eu e ela aqui, ó, nesse bate-papo. E aí, compartilhado, né? Porque a gente tá sempre no barulho, não consegue trocar 30 segundos de conversa, né? Então, é muito rico isso aqui. Eu acho que quando eu pensei o podcast, eu pensava para isso, Ana, para poder conversar com as pessoas, sentar e conversar. Então aqui, ó, já eu ganhei, né, aqui a vida nessa situação. E aí eu vou te perguntar a pergunta que eu faço para todo mundo aqui, né? O que significa pó de unha para você? É o desafio, né? Acho que todo mundo respira. E pó de unha para mim, eu acho que significa sucesso, vamos dizer assim, reconhecimento, empoderamento, dentro de tudo que eu falei aqui hoje, né? E o pó de unha é a minha vida e a vida de milhares de profissionais hoje, entendeu? Então, tipo, se não tiver pó de unha, ainda vai na minha área, né? Não vai. Ai, que bom. E é isso aí, gente. Então, muito pó de unha para nós. Gente, imensamente grata, estou aqui encantada. Imensamente grata, Ana. Que Deus abençoe teu caminho, né? Eu sei que não é todo mundo que acredita nesse Deus aí que a gente está falando, e cada um no seu formato, do seu jeitinho. Mas hoje eu sou obrigada a dizer, né? Que Deus abençoe teu caminho, a tua história, a tua família, teus meninos, que sejam sempre maravilhosos, assim, muito bem guiados por ti, né? E que tu nos agracia aí muitas vezes com a tua presença aqui no Sul. Se tu quiser mudar para cá, eu tenho certeza que vai ser muito bem aceita, né? Muito bem quista aqui por nós. Tu pode mudar, tipo assim, né? Vou ali no mercado, encontrei a Ana Paula Vilar. Meu Deus, isso é muito bom. Te agradeço muito por ter disponibilizado a estar aqui. Agradeço muito aos nossos apoiadores, a Muibiela, a Usina das Unhas e a Lumimos, que permitem que nós estejamos aqui, apoiam para que nós estejamos aqui batendo esse papo. Te agradeço. Fica aqui o meu convite de o dia que estiver em Porto Alegre, diga, Clarice, vou no pó de unha, que a gente dá um jeito aqui. Felipe, os meninos aqui da Hype, com certeza vão nos apoiar nisso. E eu queria que tu deixasse aí uma mensagem para as gurias, te despedisse cedo, mas é a hora. Sim, então, o que eu queria deixar de mensagem, né? Primeiramente, a mensagem de agradecimento, eu acho. Clarice falou sobre acreditar, né? Sobre ter fé em Deus. E eu sou muito eclética, então eu acho que a pessoa tem que ter fé em alguma coisa, né? Independente do que seja, né? A gente sabe que a gente crê em Deus, porém nem todo mundo crê, mas se tiver fé, eu acredito que você já fica de pé, entende? Então, agradecer também, né, a oportunidade mais uma vez, brigadão mesmo por ter, né, aberto as portas do seu podcast para mim, né, me tratado bem desde a primeira vez, né, ter sido minha aluna também. Então, só gratidão. Agradecer mais uma vez ao povo, né, do Sul, tá? Em especial de Porto Alegre, né? De todas as regiões que vieram nesse último evento que eu participei, né? E também do curso, as alunas que participaram dessa última turma de formação minha agora, né? Se Deus quiser, ano que vem eu trago novamente. E que sempre que eu puder eu estarei, porque é o que eu falei, quando eu vim a primeira vez eu tinha receio, um certo medo de saber como... Mas a partir dali eu entendi que aqui seria mais uma casa que eu teria, né? Pelo Brasil, porque é sempre muito... É muito bom estar aqui. A Gauchada realmente representa. É um povo que eu amo demais. É um povo que faz parte da minha vida. E o que eu queria deixar de mensagem, agora em especial, para quem hoje, né, é da área de unha, e até para quem não é, né, que nos dias de hoje a gente realmente tenha um pouco mais de empatia, né, um pouco mais de amor pelas pessoas. A gente vive realmente no mundo hoje, né, que você vê, tem acontecido guerras assim absurdas. Você vê assim que as pessoas são reduzidas a nada, né? A pessoa morre e tipo a vida não tem valor. E aí a gente ainda vive aqui no Brasil
né? Eu acho que é uma terra muito abençoada, é um país sofrido, né? Um país realmente que muita gente considera ruim, mas a gente acha que, vamos dizer que para mim é um país maravilhoso, porque a gente ainda consegue aqui, né? Viver, trabalhar, e a gente sabe que lida com todas as adversidades. Então, tipo assim, que vocês realmente entendam, né? Que essa bênção, essa dádiva que Deus nos dá todo dia, né? O poder abrir os olhos, o poder levantar, o poder trabalhar, o poder escolher o que fazer das nossas vidas, né? Ter essa liberdade. E que vocês realmente acreditem, né? No potencial que vocês têm em qualquer profissão. Isso não é só na área de unha, tá? Qualquer coisa, porque eu posso estar falando aqui para uma pessoa que não é de unha e que às vezes está desmotivado do que está fazendo, entendeu? Não está vendo saída, né? Então, que você realmente entenda que você tem que fazer acontecer. A tua história depende mais de você do que de qualquer pessoa. Então, tipo, quando eu comecei a ver que a minha história ia dar certo, eu fui com tudo. Eu me joguei, eu mergulhei e eu fui aproveitando todas as oportunidades. Então, aproveita as oportunidades, aproveita os relacionamentos, entendeu? Aprende a conviver e, acima de tudo, a respeitar. Entende? Então, seja humilde, né? Se tiver que estar errado, reconheça que você erra, baixa a cabeça, entende? E aí não tem como dar errado. Então, só vai. Só vai ou só vem, né? Ana, muito obrigada. Aí, com essa linda mensagem da Ana para vocês, de força, determinação, né? E sigam. Olha, oportunidades. Vai, te agarra nela e sai junto. Gente, com imensa alegria, no dia de hoje, eu finalizo aqui o nosso episódio com a Ana Paula Vilar e espero vocês na próxima semana. Beijo no coração. Beijo.